Bem-vindo ao nosso culto online. Estamos muito felizes de ter você e sua família aqui conosco. E hoje eu gostaria de ler o Salmo 147, 7 a 11. Cantem ao Eterno um hino de ação de graças. Toquem seus instrumentos diante de Deus, que enche o céu de nuvens, preparando chuva para a terra, verdejando as montanhas com grama e alimentando o gado e os pássaros. Ele não se impressiona com potência e força. O tamanho de nossos músculos não significa nada para ele. Os que temem o Eterno são os que chamam sua atenção e eles podem depender do seu poder. Algumas vezes nós pensamos que podemos chamar a atenção de Deus quando a gente consegue coisas com as nossas mãos, por exemplo, construindo casas, igrejas, ou vencendo batalhas, terminando um curso, ou ganhando boas notas na escola. Mas você sabe o que realmente chama a atenção de Deus? É quando nós tememos a Ele. Quando nós reconhecemos que tudo que temos vem dEle. Que o que conquistamos foi por causa que Ele está em nós. Nós chamamos a atenção de Deus. E hoje eu gostaria de chamar você para adorar ao Senhor, cantar a Ele e reconhecer que em todas as áreas da sua vida Ele tem operado. Vamos adorá-lo? Flow, there is a fount that draws sorrows, there is an ocean deeper than fear, the tide is rising. There is a current stirring deep inside, is overflowing from the heart of God, the flood of heaven crashing over us, the tide is rising. Bursting up from the ground, we feel it now. Bursting up from the ground, we feel it now. We come alive in the river. 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 There is a current stirring deep inside, is overflowing from the heart of God, the flood of heaven crashing over us, the tide is rising. Bursting up from the ground, we feel it now. Bursting up from the ground, we feel it now. We come alive in the river. 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 Break open prison doors, set up the captives free. Spring up a well, spring up a well, spring up a well in me. Nothing can stop this joy. We're dancing in the streets. Oh, spring up a well, spring up a well, spring up a well in me. Yeah. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive in the river.
child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We have been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drawn in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. You drown my tears in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Hallelujah. It's so good to worship the Lord. Como é bom adorar ao Senhor. Tivemos um tempo maravilhoso cantando a Ele, cantando com todo o nosso coração. E agora é o momento da oração da fé. E eu quero orar por você e pela sua família. E vamos juntos unir a nossa fé e falar com Deus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Jesus, somos tão agradecidos por esse tempo, adorando ao Senhor, dando ao Senhor toda a glória que o Senhor merece. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos,
adorando e buscando a Tua presença. E eu oro para que o Senhor possa tocar cada pessoa que está nos ouvindo agora. Eu oro para que o Seu poder venha sobre essa família, sobre esses irmãos. O Senhor sabe, Pai, o que eles estão enfrentando, o que está acontecendo com a vida deles. O Senhor sabe o sofrimento e a dor que eles estão passando nesses dias, nessa última semana. E eu oro, Senhor, para que o Senhor possa enviar o Teu anjo agora e visita essa pessoa. Tira toda a dor, tira todo o medo e traga a Tua paz sobre essa pessoa. Traga a paz a esse coração que está tão assustado e tão temeroso de tudo que está acontecendo. Eu oro para que o Senhor toque também o seu corpo, onde existe uma dor, onde tem uma enfermidade. Eu repreendo e declaro: vai embora em nome de Jesus. Receba cura agora em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa casa. Eu declaro paz sobre essa casa, sobre cada família e todos os relacionamentos, Senhor. Eu oro para que venha um milagre. Pessoas que estão esperando, Senhor, por uma casa. Eu oro para que uma porta seja aberta em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelas áreas financeiras, Senhor. Oro por documentos. Oro também pelo governo desse país. E eu declaro paz sobre o governo, Senhor. Ó Deus, todas as nações. Visita cada nação. Visita a tua igreja e faça a tua igreja forte em fé. Que ela possa andar e te buscar em fé. Ó Deus, quando vier perseguição, quando vier problemas, que a fé de cada um seja forte. Traga a tua paz sobre cada um, Senhor, que está ouvindo. E eu abençoo essa casa e abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos receber uma palavra maravilhosa do pastor Márcio. Deus te abençoe. Graça e paz, Igreja de Jesus. Obrigado por você estar conosco mais uma vez, por estar assistindo os nossos cultos e fazer parte desta família que é a família de Jesus. Glória a Deus por sua vida. Sabe que depois de 5 meses com a nossa igreja fechada devido ao lockdown, nós finalmente vamos abrir as nossas portas da igreja no domingo que vem, dia 16 de maio. E nós vamos ter o nosso culto presencial na igreja. Então você está convidado, você de Mona está convidado para estar ali conosco, ok, queridos? Agora, porém, o nosso culto online vai continuar para aqueles que não moram aqui na cidade de Mona, ok? 2 semanas atrás, eu comecei uma série chamada Vivendo por um Propósito. E a mensagem de hoje é: Você nasceu para dar certo, parte 3. Então essa é a terceira parte das minhas mensagens. E hoje eu quero agora compartilhar com você sobre a sua vida. Porque você nasceu para dar certo, querido. E se você, querido, já tem sido abençoado por essas mensagens, então, por favor, envie essas mensagens para seus amigos e irmãos em Cristo. Vamos compartilhar a palavra de Deus, querido, e abençoar outras pessoas, amém? Envia aos seus amigos. E eu quero agora começar esta mensagem lendo o livro de Salmo. O Salmo 139, do versículo 13 a 17. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir, mas tenha na sua mente, querido, que esta palavra é sobre você e este salmo fala sobre você, ok? Diz assim: Pois tu formaste o meu interior e tu me teceste
no ventre da minha mãe. Eu dou-te graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim são os teus pensamentos. Amados, a Bíblia diz que todos os meus dias foram determinados e foram escritos no livro dele. Então ele trouxe você e eu à vida. E este livro está cheio de pensamentos sobre a minha vida e a sua vida. Então, prepare o seu coração, porque Deus vai te dar direção e vai falar ao seu coração hoje. Você acredita nisso? E eu quero começar dizendo que nenhum ser humano na face dessa terra, nenhum de nós é um erro. Você nasceu para dar certo. Sim, porque você foi criado por Deus, querido. Sim, você que está me ouvindo agora. Aonde você estiver agora, Deus tem um propósito para a sua vida. As pessoas, queridos, podem ter te desprezado, rejeitado, mas Deus criou você, querido, e te deu um futuro para você. E Deus, queridos, a Bíblia diz que Deus tem pensamentos bons ao seu respeito, ou seja, planos para te prosperar e para dar a você esperança e um bom futuro. Isso está escrito em Jeremias 29, versículo 11. Deus tem pensamentos e planos determinados para a sua vida. Ninguém sabe esses planos, porém o Espírito Santo pode revelar a você. E Deus, querido, Ele não quer manter essas informações e os planos sobre você em segredo. Deus quer revelar estes planos que foram escritos no livro dele para você. E a única forma para você aprender e saber estes planos é através do Espírito Santo. Ou seja, o segredo para você conhecer o seu propósito é o Espírito Santo. Porque nenhum homem conhece os pensamentos de Deus, exceto o Espírito Santo, querido. Eu quero ler agora 1 Coríntios 2:12. Porque a chave para você dar certo na vida é o Espírito Santo. 1 Coríntios 2:12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha que poderoso. Por que Ele nos deu o Espírito Santo, queridos? Para que nós possamos entender ou conheçamos o que Deus nos deu gratuitamente. Por favor, querido, grifa esse verso aí na sua Bíblia, porque é para isso você tem o Espírito Santo, para que você conheça o que Deus tem para a sua vida. Ó, Deus está dizendo que qual é o propósito do Espírito Santo? O propósito do Espírito Santo para você receber ele é para que você conhecer o que Deus tem dado a você gratuitamente. É por isso, querido, que temos que cultivar um relacionamento diário com o Espírito Santo. Muitos cristãos, eles ignoram o Espírito Santo, ou eles nem aceitam a ação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo em suas vidas. E nós temos que estar em todo tempo
atentos, querido, ao Espírito Santo, pois é Ele que vai dizer a verdade sobre mim e sobre você, querido. Sim, porque as pessoas criticam você, mas o que o Espírito Santo diz a você, sobre você? As pessoas dizem que você não terá futuro, certo? Mas o que o Espírito Santo está dizendo a você? Pessoas podem dizer que você não é inteligente, mas o que o Espírito Santo diz de você? Pessoas podem dizer que você vai fracassar, mas o que o Espírito Santo está dizendo a você? Pessoas podem dizer que você não vai conseguir passar no teste de direção, por exemplo. Mas o que o Espírito Santo está dizendo a você, querido? Ou até, queridos, por exemplo, assim, os reportes dos médicos podem dizer que não tem cura em uma enfermidade. Mas o que o Espírito Santo está dizendo a você? Então este que é o ponto. Se você não ouvir o Espírito Santo, você vai acreditar no que as pessoas estão dizendo, nas vozes que estão falando por aí. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito Santo para que você possa saber o que foi dado a você gratuitamente, querido. Isso é poderoso. Ou seja, o propósito do Espírito Santo é revelar a nós a verdade sobre nós. E este é o propósito do Espírito Santo. E se você, querido, aprender este ensino e colocar em prática, o resto da sua vida será diferente, eu te garanto. Porque você nasceu para dar certo. É isso que a Bíblia diz. Você sabia que os sonhos que Ele tem para você são maiores do que os sonhos que você planejou para você? E se você começar a se relacionar com o Espírito Santo, Ele vai revelar os planos dele que são mais altos do que os seus planos. Vamos ler agora Isaías 55, 8 e 9. Diz assim: pois os meus pensamentos, meus planos, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Deus está dizendo, você não sabe nem quem é você. E por não conhecer os meus pensamentos, está vivendo uma vida abaixo do que você poderia viver. Querido, vamos ver agora o propósito do Espírito Santo em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz assim: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, e até sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Queridos, o Espírito Santo não é só para algumas pessoas especiais. Todos podem receber o Espírito Santo. Deus disse: eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne, todos os servos, homens e mulheres. E o propósito do Espírito Santo não é para você sentir bem. Eu consigo sentir o Espírito Santo. Ou mesmo para você dizer para os outros: eu sou batizado no Espírito Santo e eu falo em línguas. Não é para isso. A Bíblia diz: eu vou derramar o meu Espírito sobre todos. E se você que é velho, você vai
Ele vai te dar sonhos que você perdeu. E se você é jovem, Ele vai te dar visão para você cumprir o seu chamado. E esse é o propósito de Deus. Ele vai te dar sonhos que você perdeu e vai te dar visão para você cumprir o seu chamado. E a Bíblia diz então que os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. E como eu tenho só 53 anos e eu sou jovem, isso é por isso que eu tenho visão. Deus tem me dado uma visões. Eu tenho visão, querido, do futuro. Eu tenho uma visão que Deus tem me dado, que nós vamos ter uma grande igreja aqui em Monaghan. Nós vamos espalhar o evangelho aqui na Irlanda, na Europa e para outros países. E essa é a visão que Deus tem dado para mim. Então Deus diz, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. E para você ter sonhos e ter visões. Então, querido, isso daí, você vai receber o Espírito Santo, não é para você ser um religioso, para você vir para a igreja ou assistir os cultos, mas é para você saber e cumprir o seu trabalho e propósito que Deus tem para você. Aleluia! Queridos, eu conheço muitos cristãos que têm o Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo, mas eles não estão fazendo nada. Sabe, eu sinto muito de falar, querido, mas muitos cristãos são preguiçosos. Eles estão parados, fazendo nada. Estão esperando Jesus voltar para ir para o céu, querido. Para levar eles para o céu. Somente esperando isso da vida. Não, queridos. Você não é salvo para ir para o céu. Você não é salvo pelas obras. Mas depois de salvos, somos salvos para fazer boas obras, a Bíblia diz. Então, querido, vai, faça algo. Traga uma mudança aqui neste mundo. Abençoe pessoas, faça discípulo, sirva o reino de Deus, encontre o seu chamado no reino de Deus, seja a luz do mundo e o sal da terra. Então, querido, seja alguém que vai ser usado por Deus, porque Deus te deu a vida para você cumprir uma tarefa. Não foi para você ir para o céu apenas. O Espírito Santo veio para te dar informações acerca do seu propósito de vida. A Bíblia diz que Deus tem segredos. E quais são esses segredos? Quais são eles? Você se lembra quando Jesus estava falando com os seus discípulos em Mateus 16, e ele fez uma pergunta para eles. Vamos ler Mateus 16, de 13 a 17 agora. Porque Jesus fez uma pergunta para eles. Quem que vocês dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, chegando Jesus para Cesareia, perguntou aos seus discípulos, os outros dizem que o Filho do Homem é. E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que o Senhor é Elias, outros Jeremias e outros profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, feliz é você, abençoado é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Uau, queridos! Eu disse no começo que a palavra de hoje é sobre você. E neste versículo, Jesus está fazendo a pergunta que você está questionando em toda a sua vida. O que os homens dizem que eu sou? Os seus pais, querido, têm uma opinião sobre você, certo?
Seu vizinho tem opinião sobre você. Seus amigos têm uma opinião sobre você. Seu professor, por causa das suas notas, tem uma opinião sobre você. O que os homens dizem que eu sou? Alguns dizem que você é um profeta. Outros dizem que o Senhor é João Batista. E outros ainda dizem que o Senhor é Elias. Queridos, isto são opiniões de pessoas. E tudo isto é muito bom, certo? Então todas essas respostas são muito boas. Porque se alguém diz que você é um profeta, uau! É muito bom! Pois um profeta é um homem de Deus, certo? Se alguém disser que você é Elias, isso é muito bom, pois Elias fez descer fogo do céu, querido, quando ele orou. Você se lembra? Se alguém disser que você é João Batista, por exemplo, também isso parece ser muito bom, querido. Pois João Batista foi um homem de Deus, que serviu a Deus, certo? Então, meus queridos, pessoas vão dizer de você coisas que parecem boas, mas está errado. Por quê, queridos? Você não deve acreditar no que as pessoas dizem acerca de você, porque até as coisas boas que as pessoas dizem sobre você, você não pode acreditar. Nem todas as portas que se abrem é para você entrar, mesmo que sejam coisas boas. Preste atenção nisso. Nem todas as portas que se abrem diante de você é para você entrar, queridos. Por exemplo, no passado, eu trabalhava numa empresa no Brasil. E naquele tempo, quando eu trabalhava nessa empresa, eu recebi uma proposta para mudar de cidade e um emprego para ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava. Ixi, uma boa porta, né? E alguns podem até dizer, uau, uma porta de Deus, hein, pastor? Mas o que eu fiz? Antes de eu aceitar, eu fui perguntar ao Espírito Santo, eu fui orar, e eu fui perguntar para ele o que eu deveria fazer. E ele me disse, você vai trocar o chamado que eu tenho para você nesta cidade para ganhar 5 vezes mais? Então, o que eu fiz? Eu não aceitei a proposta, querido, que parecia de Deus. E eu tenho visto, querido, tantos cristãos trocando o chamado deles, o ministério deles por causa de dinheiro. Cristãos que abandonam todo o compromisso deles com eles, mudam de cidade, mudam de empresa por causa de fama, posição, dinheiro. Queridos, pessoas vão dizer e oferecer coisas a você que parecem ser boas, mas são erradas. Elas vão tirar você do propósito e do plano de Deus. E coisas que são boas, queridas, mas elas vão tirar você do plano de Deus. E queridos, e nós precisamos rejeitar até aquelas coisas que parecem ser boas, mas parece que temos que ouvir o Espírito Santo. Queridos, nenhuma das respostas dos discípulos foi que Jesus era do diabo ou que ele era mau. Tudo que eles disseram sobre Jesus era bom. Mas Jesus pergunta para eles, o que vocês dizem que eu sou? Essa é uma grande pergunta, querido, uma boa pergunta.
lembra-se que a verdade sobre você ninguém sabe. Ninguém sabe sobre os planos da sua vida. E Jesus, querido, sabia que os discípulos e ninguém sabiam quem ele realmente era. Pois o único que sabe quem nós verdadeiramente somos é o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Então, quando Jesus perguntou, querido, os discípulos eles ficaram quietos por um tempo. Mas então Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Isso é algo poderoso. Vamos ler de novo Mateus 16, 17. Que Jesus ele respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque, presta atenção nisso, que eles disseram, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, ou sua mente, mas por meu Pai que está nos céus. Ou Jesus disse assim, Pedro, você é abençoado, porque a sua resposta não veio do seu intelecto. Você é abençoado, Pedro, por causa disso. Você não seria capaz de saber isso através da sua carne ou da sua inteligência. Esta resposta inteligente não veio do seu cérebro. Ou seja, em outras palavras, Jesus disse, fique feliz, porque você conseguiu pegar uma informação dos céus. Aleluia! Ou seja, o meu Pai pegou alguns segredos dos céus que estava nele e colocou na sua mente. Isso é poderoso, querido. De verdade, querido. Pedro e os discípulos não sabiam quem Jesus era. Esta informação, querido, veio de quem sabia ela. Então é por isso que você tem que tomar cuidado com o que as pessoas falam acerca de você. Ainda que seja coisa boa, pode não ser verdadeiro, ok? Então você tem que tomar cuidado. E você precisa saber o que Deus tem para você. O que Deus pensa sobre você, os planos que Ele tem para a sua vida. E você somente vai descobrir estes segredos e estas informações num relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Só Ele pode revelar isso a você, querido. Vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13. Vamos ler novamente ele. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, olha só, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, olha só, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Olha, eu vou ler de novo, querido. Isso é o que nós falamos. Isso é o que eu estou pregando aqui. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então este versículo é chave. Grifa ele na sua Bíblia, por favor. Então essas palavras que nós estamos ensinando não são aprendidas com sabedoria humana. Então a verdade sobre você não vai aprender na escola, na universidade ou até num seminário, querido. E não será através de palavras e ensinos humanos.
Muitos, queridos, têm estudo, têm graduação, formação, conseguem até ganhar dinheiro, mas não entendem o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Então, por esta sabedoria, querido, que não vem por ensino humano, mas vem com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. É isso que eu estou ensinando a você. Por isso, a chave é o seu relacionamento com o Espírito Santo, querido. E você vai estar... Se você não andar no seu relacionamento com Ele, você vai andar pelo seu próprio conhecimento. Ou você vai ser guiado pelo Espírito Santo, ou você vai ser guiado pelo seu próprio conhecimento. Amados, e eu conheço muitos cristãos, muitos, que são pessoas racionais. Não são pessoas dirigidas pelo Espírito Santo, são pessoas guiadas pelo seu entendimento, pela sua razão. Querido, Deus diz a você, a única verdade sobre a sua vida está em mim. Porque Ele criou você, querido. Então todos os seus dias foram escritos e determinados por Ele. E quando Deus diz quem você é, nem a sua mente vai conseguir acreditar, querido. E na próxima mensagem eu vou falar sobre isso. Porque algumas vezes Deus fala algumas coisas para você, você fala, não, é tão difícil de acreditar. Não, Deus, não é o Senhor que está falando. Querido, Deus Ele nos chama, Ele tem propósito, um plano para mim e para você. E Ele tenta nos dizer quem nós somos, mas nós tentamos convencer Deus o que nós não somos, querido. Sim, e eu fiz isso, querido. Eu fiz isso. Eu lembro, queridos, que anos atrás, Deus me chamou para me deixar a minha igreja, a minha família, para ser missionário na Irlanda. Mas eu tentei convencer Deus de que Ele estava errado, querido. Eu fiz isso. E eu fui orar e falei, Deus, o Senhor não está certo, porque eu não falo inglês. Eu não consigo isso, eu não tenho essa capacidade. Mas o que aconteceu? Eu tinha um relacionamento com o Espírito Santo. E eu fui orar, eu fui falar com Ele. E eu fui falar, eu não consigo. Como que eu vou mudar para um outro país, uma outra língua, uma outra cultura? Aí o Espírito Santo Ele falou comigo, eu estou com você. Eu te ajudo você nas suas fraquezas. Eu tenho planos para você lá na Irlanda. Então, por isso eu estou aqui hoje, querido. Eu estou falando em português, mas essa palavra original é em inglês. Ok? Então, a verdade sobre nós, querido, é tão incrível que nós temos dificuldade de acreditar no plano de Deus. Então, a verdade sobre você vai definir o seu futuro. É por isso que você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo, porque somente Ele pode revelar todos os planos de Deus que Deus tem para a sua vida. Você acredita nisso? E sem este relacionamento com o Espírito Santo, meu querido e minha querida, você vai fazer coisas que Deus não chamou você para fazer. Sim, e você vai perder tempo e desperdiçar seu tempo fazendo coisas que Deus não te chamou para fazer. Queridos, a pessoa mais importante na face dessa terra é o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é o Deus que o Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor, enviou para completar a obra de Deus aqui nesta terra. Ou seja, o Espírito Santo, querido, é aquele que Deus enviou para fazer a obra e terminar a obra de Deus aqui nesta terra.
Então, o trabalho mais importante nesta terra é a obra do Espírito Santo. E nós precisamos conhecer Ele e aprender sobre Ele, relacionar com Ele. E esta é a chave para você cumprir o seu propósito nessa terra. Somente o Espírito Santo pode revelar a você tudo o que foi escrito e determinado para a sua vida. Sem Ele, querido, sem o Espírito Santo, você vai errar. Você vai fazer o que Deus não te mandou a fazer. E sim, você vai perder tempo. E no final da sua vida, querido, você vai se arrepender por não ter cumprido o seu chamado e o seu propósito de vida. Isso que acontece com muitos. Eu e você, meu amado, fomos chamados para viver por um propósito. Por isso que eu estou pregando essas mensagens, essas 3 semanas. Porque nós fomos chamados para viver por um propósito. E para habitar na sua presença e para manifestar a glória de Deus aqui nesta terra. Nós fomos chamados para levar a glória do Senhor aqui nesta terra, querido. Da mesma forma que os sacerdotes, lá no Velho Testamento, querido, levavam a arca da presença de Deus. Então, cada um de nós é uma carta escrita para revelar e mostrar Jesus para as pessoas. Queridos, Jesus é a palavra. Ele é a comunicação de Deus com a sua criatura, com a sua criação. E nós precisamos ouvir o Criador que está falando conosco, querido. João 10:27 diz: as suas ovelhas ouvem a sua voz e por isso o seguem. Meus queridos e queridas, o nosso objetivo é ouvir a voz dele, servir Jesus apaixonadamente, cumprir assim o nosso propósito de vida. Este é o nosso objetivo, querido. Porque quando Jesus, ele é exaltado, as pessoas são atraídas para ele. E nós precisamos expressar a sua glória, carregar a sua glória, de modo que Jesus Cristo seja visto através de mim e de você. E você pode ser este que vai carregar a presença de Jesus e ele será visto através de você, da sua vida. Uau! Nós estamos aqui, querido, para vê-lo, para conhecê-lo, para amá-lo, para nos tornar como ele e para revelar Jesus para os outros. E se nós fizermos isto, nós estaremos cumprindo o maior objetivo que alguém pode ter aqui nesta terra, querido. E se fizermos isso, seremos as pessoas mais bem-sucedidas que pisaram aqui nesta terra. Aleluia! E é por isso que a Bíblia diz que a criação geme de angústia, esperando a manifestação dos filhos de Deus, eu e você. Vamos ler Romanos 8,19. Diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Uau! Queridos, o nosso alvo não é ir para o céu somente, mas sim viver para Jesus aqui nesta terra.
Porque não existe ninguém mais merecedor da nossa devoção, do nosso amor e sacrifício do que Jesus, querido. Não há nenhuma causa maior do que a dele. Não há maior aventura ou mais digna do que viver para Jesus aqui nesta terra. Oh, é para isso que você foi criado. E ele, querido, eu estou concluindo esta palavra agora, mas Jesus, ele te deu livre-arbítrio e a escolha é sua. E você pode escolher o caminho e decidir o seu futuro. Você pode viver para Jesus ou você pode continuar vivendo para você mesmo. A escolha é sua. Porém, um dia, eu digo a você, você vai se arrepender. Quando você cruzar, querido, os portais da eternidade, quando você deixar esta terra e chegar, estar ali diante dele, face to face, diante dele, você vai ter 2 sentimentos apenas, quando você chegar lá diante dele. Um desses 2 sentimentos você vai ter no seu coração. O primeiro dele que você pode ter é arrependimento, tristeza e profunda dor por ter desperdiçado a sua vida aqui na terra e não ter cumprido o seu chamado. Porque um dia ele pode dizer para você, o que está escrito lá em Mateus 25, 26, ele pode dizer para você, responder, você, servo mau e preguiçoso. Ou você pode ter um outro sentimento quando você chegar lá. Ou você pode ter uma grande alegria e uma satisfação ao olhar para a face de Jesus e ser chamado por ele, servo bom e fiel. Oh, glória a Deus! Isso está escrito em Mateus 25, 21. E o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te o colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Oh, glória a Deus, é isso que eu quero ouvir dele um dia. Eu estou terminando esta palavra, querido. E eu quero te dizer algo. Você pode definir o seu futuro agora. Você pode definir agora qual dos 2 sentimentos você vai ter ao sair desta terra e entrar na eternidade. Você pode definir hoje. Você pode definir agora. Qual desses 2 sentimentos você vai ter ao partir desta terra? Eu já decidi, querido. Eu vou viver para Ele. Eu vou gastar a minha vida para servir a Ele. E eu quero usar cada dia que Ele me der de vida, cada minuto, cada dia que Ele me der, eu quero usar para amar, honrar, servir, fazer discípulo para o meu mestre. Eu já decidi. Por quê? Porque eu quero ser chamado de servo bom e fiel. Porém, outros serão chamados por outras palavras. O que você quer ouvir de Jesus? Servo bom e fiel ou servo mau e preguiçoso? O que você quer ouvir de Jesus? Seu futuro pode ser definido agora. Eu quero convidar você agora a ter um momento de oração. Querida, essa é uma mensagem tão importante que você recebeu de Deus. Por favor, se você pode agora, feche teus olhos. Eu quero que você agora, com olhos fechados, olhe para a cruz. Feche com os olhos fechados, olha para a cruz. Porque foi lá na cruz
que ele pagou um alto preço para ter você ao lado dele. Sim, ele pagou um alto preço. Ele sofreu lá naquela cruz. E você foi comprado lá naquela cruz. Hoje, querido, você tem um dono. Você não pode viver para você mais. E isso lhe custará muito caro. E você se arrependerá amargamente ao cruzar a linha da eternidade, querido. Hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia para você de conserto, querido. Para você arrumar a sua vida e voltar à presença de Deus. Hoje é um dia para você voltar para a presença dele. E se você quer cumprir o seu propósito de vida, e você está realmente arrependido dos seus pecados, eu quero que você faça esta oração agora, talvez até em voz alta, mas você fale com Deus agora. Se você quer cumprir o seu propósito de vida, se você tem arrependido dos seus pecados, de viver essa vida egoísta para você mesmo, faça essa oração agora. Diga a ele: Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu pequei contra os céus. E eu nem sou digno de ser chamado teu filho, Deus. Perdoa meus pecados, Senhor. Perdoe-me por viver de forma egoísta. Perdoe-me por não viver para ti, Jesus. Eu quero viver os teus planos. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para te servir. E eu quero viver para ti. E eu quero viver para o Senhor cada dia da minha vida. Eu me entrego a ti, Senhor. Usa-me, Senhor, como o Senhor quiser. Deus, perdoa a minha preguiça, a minha falta de compromisso com a tua igreja, com o Senhor e com o teu reino. Eu renuncio de viver para mim mesmo. E eu quero viver os teus planos e os teus propósitos na minha vida. Senhor, eu quero viver para ti. Eu oro em nome de Jesus. E eu quero viver toda a minha vida para servir ao Senhor. Quero carregar a sua glória em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido e minha querida. E eu vou te ver a semana que vem com a quarta e a última mensagem desta série. Você nasceu para dar certo. Deus te abençoe.